Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM, Dr. Leonardo Campos, é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso. E é claro que ele vem falar aqui sobre essas situações que são o maior atentado contra a democracia no estado de Mato Grosso, que são a situação dos grampos, né? Uma violência democrática inaceitável no Estado de Direito. Doutor Leonardo, a Ordem tem acompanhado essa situação? A Ordem tem acompanhado, por exemplo, ontem eu li um depoimento que eu fiquei preocupado e assustado, porque sei que é mentiroso, né? Onde o cabo assume tudo, né? O cabo, daqui a pouco vai ser só o cabo o responsável pelos grampos em Mato Grosso. Não, eu que fiz, eu realmente fiz, eu emprestei um dinheiro do Coronel Lesco. Ah, coronel bom, né? Emprestou um dinheiro para ele, 20 mil e tal, para ele comprar o equipamento para grampear os outros. Era bacana, né? Mas foi eu que fiz, o coronel não sabe de nada. Tá tudo bem, tudo beleza. Então a preocupação é assim, daqui a pouco vai sobrar no mordomo que estava passando lá pela casa do cabo. Bom dia, doutor Leonardo. Bom dia, Antero. Bom dia, Laís. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos a equipe aqui do programa. Mais uma vez é um prazer para a OAB Mato Grosso estar aqui presente, prestando contas à sociedade e trazendo as informações para um público extremamente formador de opinião, que é o público do seu programa, levando informação de qualidade todas as manhãs para a sociedade mato-grossense. Como você bem pontuou, Antero, este eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que é um dos maiores escândalos do nosso estado, quiçá do nosso país. E o que nos deixa preocupados e tristes é que parece que essa era uma conduta quase que típica ou rotineira, que não é uma conduta nova que se desvendou em um caso isolado, por exemplo, como veio a público, e por isso posso falar, no processo de Cáceres, que tem inclusive a quebra do sigilo da deputada Janaína, a interceptação do sigilo da deputada Janaína e do professor e conselheiro da OAB Mato Grosso, José do Patrocínio. Não era um caso isolado, ao que parece que as investigações estão revelando. Mas sim era uma conduta rotineira de determinados integrantes da gloriosa Polícia Militar, que em absoluto nós não podemos generalizar. A Polícia Militar é composta, em sua grande maioria, por homens e mulheres sérios, que doam a vida para proteger a vida da sociedade, proteger a nossa vida. Mas infelizmente, como toda corporação, inclusive na nossa, existem aqueles que desviam de sua conduta. E a Ordem não tem limitado a acompanhar, né, Antero? Ao contrário, a Ordem tem sido aí protagonista da cobrança das ações, inclusive interpondo medidas junto aos órgãos competentes. Nós já interpusemos 2 medidas junto ao Tribunal de Justiça, uma na esfera administrativa e outra, uma notícia-crime, aí sim, na esfera criminal, que visa apurar a responsabilidade criminal, e nós não limitamos aos processos que sabemos até agora. Um dos requerimentos que fizemos, e revelo aqui a toda a sociedade, porque a própria Ordem, quando interpôs essa notícia-crime, ela tramitou sob sigilo, cuja relatoria é do desembargador Orlando Puyi. Ontem, na terça ou quarta-feira, não me recordo bem, nós fizemos uma petição ao tribunal requerendo a quebra desse sigilo para que torne pública para a sociedade. E um dos pedidos que fizemos nessa notícia-crime é que oficie as operadoras para que informe todas as interceptações telefônicas em andamento de 2014 para cá. E mais, fomos além. Todos queremos saber, não só os que estão em andamento, mas queremos saber todos os pedidos, deferidos e indeferidos. E se feitos, por quem foi feito, quem pediu e quem autorizou, e no bojo de qual procedimento as interceptações telefônicas estão deferidas. Porque essa diligência que obviamente demanda tempo. Porque nesse caso específico do processo de Cáceres, investigava-se uma quadrilha de tráfico internacional de drogas. E lá foram inseridos o barriga de aluguel nesse procedimento. Então nós precisamos saber o seguinte: há telefones grampeados? Quais? E quais em que procedimentos? Nós queremos saber, por exemplo, se existe telefones A ou B tramitando num processo que investiga alguma ilícito em Pontes Lacerda, Lucas, Poconé e até mesmo fora do estado. Porque já chegou a nossa informação que há possibilidade de troca de pedidos entre polícias de outros estados. Por exemplo, uma quadrilha que pode ter ramificação em mais de um estado, a polícia do estado de Mato Grosso do Sul está investigando, porque essa quadrilha origina-se de lá, a título de exemplo. Aí as autoridades daqui pedem que se insira um telefone nas investigações que estão tramitando em outro estado.
e vice-versa. Mas se insira telefones de gente daqui? De gente daqui. Então as polícias se conversam. Mas de gente daqui e que não tem nada a ver com aquela investigação. A investigação que está sendo conduzida por outro estado não tem esse conhecimento. As autoridades daqui passam, como fizeram em Cáceres, que o telefone, por exemplo, da Laísse, e inventam um codinome, faz parte dessa organização criminosa e precisa ser investigada. Então, investiga-se na origem até fora do estado. Nós já tivemos essas informações. Por isso, o pedido de nossa diligência é para que chamem as operadoras e não só juízes. Nós não queremos saber só dos juízes. Em que pese o TJ já ter atendido esse primeiro requerimento da ordem, já determinou os juízes que se informassem ao tribunal e à corregedoria as interceptações telefônicas em andamento. No início desse processo, eu ouvi uma entrevista, aliás, é uma pessoa que eu acredito muito, que é o desembargador Rui Ramos. O Ramos foi criminalista, né? Sim, criminalista. Ele é professor de direito criminal. Professor de direito criminal, né? Passou pelo TRE e... O doutor Rui Ramos, ele, na minha opinião, ele sempre teve assim muito antenado e muito na linha para apurar rapidamente. Parece que ele já oficiou as operadoras de telefone. Deixa eu concluir, mano, só para fechar o raciocínio. Esse escândalo estourou numa quinta-feira. Nós estávamos, inclusive, na caravana de prerrogativas pelo Estado, retornando de Primavera e Água Boa com o presidente Cláudio Lamac. Na sexta-feira, a OAB convocou aquela coletiva. Na segunda-feira, nós oficiamos o juiz de Cáceres e já na própria segunda-feira obtivemos cópia do processo e na terça ou quarta fizemos esse requerimento ao Tribunal de Justiça diretamente ao presidente. O presidente recebeu esse requerimento administrativo e determinou essas diligências. Primeiro, que os juízes informassem as escutas telefônicas em andamento. Segundo, atalhando esse caminho, foi direto nas operadoras, para que elas também informassem. Porque, Antero, Mauro e Laís, e todos os ouvintes da Rádio Capital, o que se demonstrou e eu não sou conhecedor do assunto, o que se demonstrou nessa situação das escutas telefônicas, me permite a palavra, era uma total desorganização. Você não tem uma organização e uma segurança nessas escutas. Ao que parece, repito, ao que nos faz sentir é que, deferido uma escuta, qualquer um entra na sala do guardião, põe um fone e começa a ouvir. Você não tem um mínimo de rigor. Você não tem um mínimo... Claro, no papel existe toda uma estrutura de pedido da autoridade policial ao promotor, que faz ao juiz, o juiz defere, comunica a operadora, que volta com o nome, a operadora disponibiliza o desvio das ligações telefônicas para o guardião, e lá tem a relação dos nomes que participarão dessa operação e ouvirão as pessoas. Mas o que está se revelando não, é que era uma completa, desculpe o termo, uma completa bagunça. Sem contar? Sem controle. A escuta é clandestina mesmo, né? Essa é legal. Fora ainda. Essa, bem pontuado. Essa é legal. Nós estamos falando da escuta deferida por ordem judicial. Legal entre aspas. Entre aspas. Imagina o que está se revelando, tramitava no paralelo. Se a, entre aspas novamente, legalizada, demonstrou-se que nós não tínhamos absoluto controle, e aí no Estado nós temos conhecimento, tem 3 guardiões. Um que fica na sede do GAECO, outro operado pela Polícia Civil e outro da Polícia Federal, que é um equipamento um pouco mais diferente desses outros. 3 oficiais. 3 oficiais. E nós pedimos, nessa investigação do TJ, uma completa auditagem no sistema. Não é auditar o sistema de computador, auditar o sistema de pedido, processamento e deferimento de interceptações telefônicas. Nós precisamos reestudar isso e ter um controle rígido, conforme a Lei 9296, a resolução do CNJ e a própria Constituição Federal. Nós precisamos ter segurança jurídica nesse processo. Não estou falando de auditar equipamento, estou falando de auditar a forma, como que se dão essas investigações, por que esses pedidos. Existe uma pergunta que não foi respondida, por que PM estava dentro do GAECO investigando, se não é atribuição da PM, é atribuição da Polícia Civil. Foi requisitado pelo GAECO. Foi, sim. Por que está lá? E por que o GAECO requisitou? Exato. Né? Eu queria colocar uma pimentinha nessa situação, porque assim, me chama muito a atenção que esse processo, vamos falar dessa barriga de aluguel, que é o legalizado entre aspas. Um soldado, um cabo, pede ao Ministério Público. O Ministério Público dá parecer, pede ao juiz, mas o Ministério Público precisa dar o parecer, precisa concordar.
Certo? E para consolidar tem que ter um mínimo de fundamentação. Me preocupa. Mas soldado de cabo não pode pedir para o juiz. Ué, tá lá, já apareceu a situação. Mas aqui é o seguinte, ó, o cabo, ele era o responsável, até pelo próprio sistema que o GAECO fornecia, ele era o responsável por fazer as solicitações, porque ele acompanhava a investigação das escutas telefônicas. Então ele encaminhava para o Ministério Público. Olha, nós estamos aqui, esse outro número aqui também aparece nas ligações cruzadas. Então vamos lá, então tá certo. O cabo, quer dizer, ele faz um relatório. Ele faz um relatório e encaminha, né? Entendeu? Para o Ministério Público. E o Ministério Público mas aí a questão da boa-fé é a boa-fé. Mas tem que ter um mínimo. Mas é a boa-fé é a boa-fé que o servidor público tem, Mauro. Eu acho assim, né, no meu ponto de vista, eu acho difícil para o Ministério Público, para o juiz, ele fazer uma auditagem de todos os números que alguém solicitar para ele. Até porque você confia que aquela pessoa na investigação... E tem codinome. Você me desculpa. Mas isso você não precisa... Você não precisa auditar todos os números. Desculpa, até. A escuta telefônica é uma exceção. Não pode ser regra de investigação. Não pode ser ferramenta principal de investigação. Mas hoje é. Escuta telefônica é uma coisa muito grave. Concordo, eu concordo com você. Fere um direito constitucional Não, eu concordo, sagrado. Então assim, o juiz não pode ficar a bel prazer só porque o cabo pediu, certo? Por boa fé, sem boa fé, não importa. O Ministério Público pediu. Não importa. Mas vamos deixar o presidente da OAB falar, senão nós vamos entrevistar Mauro e Laís. Mas eu acho que esse debate é importante. Tá bom, a gente marca segunda-feira sua entrevista aqui. Tá lá. Mauro e Laís, exatamente isso. As nossas discussões partem por aí. Por isso que eu falei em auditoria no sistema. E repito para o ouvinte, não é sistema de computador. Auditoria em tudo isso, nós precisamos ter regras claras. Tudo bem, o cabo pediu, ok, pediu para o promotor, pediu. Ele disse que o codinome João faz parte dessa organização criminosa que eu estou investigando e para obter o sucesso da persecução criminal, ele precisa também interceptar o telefone do João. Que muitas vezes, e aí volta ao princípio da boa-fé, volta à legitimidade, a fé pública do servidor, muitas vezes o promotor não tem condições, ou a autoridade do Ministério Público, de fazer o cruzamento, se esse novo número que está pedido faz parte ou não. Encaminha-se ao juiz, da mesma forma o magistrado. É por isso que a OAB defende uma completa revisão do sistema. Desde o pedido, um relatório que precisa estar melhor fundamentado. Olha, eu tive acesso a relatório em uma ou outra operação. O relatório tem uma folha, tem 2 laudas. Mas, presidente, a lei da quebra de sigilo telefônico... 9296. Ela estabelece que o juiz pode autorizar a quebra do sigilo por 15 dias, fundamentadamente. E prorrogado também, né? Prorrogado por mais 15, fundamentadamente. Ele pode prorrogar quantos 15 dias forem necessários, desde que fundamentadamente. Eu fui ouvido ilegalmente 15 dias. Não tem nada que comprove meu envolvimento naquele crime. Por que continuo me ouvindo? Qual que é a fundamentação para essa continuidade? É isso que eu estou questionando. Qual que é a possibilidade? Precisaria, Antero? Assim, até ser ouvido por 15 dias para atender o estado bisbilhoteiro, tudo bem. Mas assim, mais do que 15 dias é um absurdo. Então, Antero, acho que nós temos que dividir o ponto em 2. As operações do Grampo serão um divisor de águas em 2 aspectos. Primeiro, uma investigação rigorosa, a mais de todas, se possível, para punir os culpados desse atentado contra a democracia. A violação do sigilo, um direito caro conquistado pelo cidadão e colocado como cláusula pétrea na Constituição Cidadã de 88. E a esse direito não é dado o direito de flexibilizá-lo. Não é dado o direito de mitigá-lo. O cidadão brasileiro só pode ter o sigilo de suas correspondências, de suas ligações violadas por ordem judicial devidamente fundamentada, que precede de um relatório pormenorizado do porquê. Essa é uma das garantias individuais mais absolutas que nós temos. Não pode admitir, combina com todo o sistema, menos com o sistema democrático e republicano, a quebra de sigilo, a arapongagem no Estado. Então esse é o primeiro passo. Nós temos que punir de forma severa essas autoridades. E cabe, fazendo um gancho naquilo que você disse no início da nossa conversa, cabe agora as investigações que estão em curso, Polícia Militar, que eu quero frisar aqui novamente. A Polícia Militar tem dado mostras, começou, Antero, numa sombra ou numa nuvem, se a Polícia Militar, por ter, em tese, integrantes envolvidos,
investigaria a fundo. Integrantes poderosos. Tem 3 coronéis envolvidos aí como suspeitos. O coronel Catarino, eu não o conheço pessoalmente, tem dado mostras de que vai a fundo nessa investigação, juntamente com o coronel Moraes, que é o corregedor da PM, estão fazendo um trabalho muito sério em cima disso. Esse é o primeiro ponto. Se não sobra para a instituição de mais que centenário. Então é preciso aqui fazer esse reconhecimento. Coronel Catarino, repito, não o conheço pessoalmente, tem dado mostra que vai a fundo nisso. 2, a Polícia Civil também instaurou uma investigação por conta de surgirem novas denúncias de que houve barriga de aluguel em procedimentos conduzidos por delegados da Polícia Civil. Também está investigando. Situações confessas, né? Confessas. Terceiro, o Tribunal de Justiça, atendendo a esse requerimento da ordem, instaurou 2 investigações, uma no âmbito administrativo, outra no âmbito criminal, que o relator, sabidamente, é o desembargador Orlando Perry. Então nós precisamos, primeiro, com mão de ferro, apurar a responsabilidade desses envolvidos e punir severamente esses envolvidos, em todas as esferas, penal, civil, com as ações indenizatórias daqueles que tiveram seus sigilos violados, e expulsando das corporações, claro, garantida ampla defesa, o devido processo legal, aqui pertence a essas autoridades. Mas você não tem receio, presidente, porque a gente está falando só de coronel, só de cabo, só disso. Será que tudo isso é fruto de cabeça de coronel e de cabo? Leice, nesse momento não nos é dado fazer ilações, suposições. E eu falei, depois me desviei do assunto, que eu queria pegar o gancho na fala do Antero no início. Isso vai caber às investigações comprovarem. Por exemplo, precisamos responder um questionamento. Primeiro, esse empréstimo de um para outro, generoso. 2, se um cabo ganha 3 mil, me fala 3.800, 4 mil reais, como que paga um aluguel de uma sala de 1.200 para instalar esse escritório? Então nós temos que saber, já está provado que o contrato de locação foi feito com o cabo. Então aí são coisas que dependem da investigação criminal, das investigações da sua seara, desvendarem. Agora é um assunto que eu queria trazer aqui. Já se sabe que existe verba secreta para isso. Para isso. Né? O nome do cabo é perfeitamente explicado. A verba é paga pela Secretaria de Segurança Pública. Existe verba secreta para esse tipo de atividade, de inteligência. Não, mas a verba secreta, ela pode ter um cunho de caráter reservado, mas ela se submete à mesma prestação de contas. Pois é, mas então, não tem como eu fazer uma alocação no meu nome, pessoa física, para atender uma função do Estado. Isso, em hipótese alguma, é permitido. Os contratos com a administração pública, eles seguem a lei de licitação, ou a lei de contratação direta. Eu não posso pagar... Está faltando, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Numa subseção do interior do Estado, estava faltando estagiário. O presidente da OAB me disse: Leonardo, vamos contratar pela OAB porque os advogados não aguentam mais. Precisa de funcionário. Não existe esse tipo de situação. Eu não posso, pela OAB, pagar um servidor para prestar um serviço público. Então, quer dizer, a verba pode ter o cunho, a rúbrica de caráter reservado, mas ela se submete à lei de prestação de contas do Estado, ao tribunal e etc. Mas eu quero trazer uma pergunta aqui que ia antecipar hoje à tarde, que eu falei que era a pauta aqui. Atendendo ao requerimento da ordem, nesta notícia crime, nós solicitamos a quebra do sigilo dela. Então saiu o caráter reservado e passou a ser o caráter público. Lá você pode conferir todas as diligências. Peraí, está quebrado qual sigilo? O sigilo da notícia crime feita pela OAB ao presidente do Tribunal de Justiça para que investigue tudo isso na seara criminal. Que está com o Orlando Perry, o desembargador Orlando Perry. Que está com o desembargador Orlando Perry. Nesse pedido nosso, nós elencamos uma série de diligências que a ordem solicita, exemplo dessas de oficiais operadoras. E lá nós trazemos um caso concreto, fora esse de Cáceres, um outro caso concreto de barriga de aluguel, de operação que tramitou aqui na 7ª Vara Civil. Não vou declinar o nome da operação. Mas lá houve, conduzida pelo GAECO, pelo menos em tese, os advogados denunciaram. Quando a ordem fez essa denúncia, chegaram várias denúncias da OAB de várias outras irregularidades em processo. E lá houve 3 ou 4 terminais telefônicos inseridos que não eram objeto dessa investigação. Então nós temos um segundo fato concreto para a investigação. E pedimos, além da derrubada do sigilo, pedimos que fosse enviado ao Procurador-Geral de Justiça para que o Procurador-Geral de Justiça investigasse. E o desembargador Orlando Perry, atendendo esse ditame, já determinou o envio dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para investigar. Agora fica aqui, com todas as vênias e com todo o respeito que tenho. Antero, você percebe que a ordem está fazendo a parte dela, solicitando e cobrando as investigações, não solicitando na imprensa, peticionando. Polícia Civil instaurou
procedimento investigatório no âmbito deles. Polícia Militar, acabei de relatar aqui, instaurou também. Procuradoria da República, estive no gabinete do ministro Mauro Campbell, é o relator da sindicância 633, sindicância originada das denúncias do Mauro Zac. Procuradoria da República... Brasília. Brasília. O vice-procurador, a vice-procuradoria conduzida pelo procurador José Bonifácio, o procurador Janot oficia no STF e o José Bonifácio oficia no STJ. Como havia houve citação da figura do governador, mandou-se para a PGR. Lá está sob a relatoria no STJ do ministro Mauro Campbell. Já oficiei solicitando acesso aos autos para saber o que está lá. Agora, eu quero estar redondamente enganado. E torço para que esteja. Repito, torço para que esteja. Cadê o Ministério Público Estadual? Precisou a OAB solicitar ao tribunal que determine que o Procurador-Geral de Justiça investigue. Nós estamos falando de um departamento importante, que é o GAECO, que é dentro da casa do Ministério Público, e todo mundo está investigando e não se vê uma palavra do Ministério Público Estadual. Se vê apenas a negativa. Não, aqui não aconteceu nada. Então parece o seguinte, Antônio, a OAB querendo que investigue. Invariavelmente, os advogados e o Ministério Público, na grande maioria das vezes, estão em lados opostos do processo. Salvo uma ou outra que o advogado assistente da acusação. Neste caso do Grampo, parece que inverteu. A OAB cobrando que se investigue o Ministério Público. Olha, não é bem assim, olha, foi tudo legal, não há envolvimento. Eu quero estar redondamente enganado. Pelo amor de Deus, Ministério Público, venha a público e mostre o que vocês estão fazendo. Quais são as atitudes que vocês estão tomando da porta para dentro. Tem promotores indignados que contactam a OAB clamando por uma palavra do Ministério Público. Ora, se o Barriga de Aluguel, em tese, ou há indícios de que operou no equipamento do GAECO, no mínimo que se deveria ter era instaurar um procedimento de imediato, auditar o GAECO, afastar promotor. Foi o questionamento que eu fiz aí. O Ministério Público não dá parecer? Dá. Exato. Então, quer dizer, precisa essa instituição essencial, a administração da justiça, essa instituição essencial ao sistema judicial brasileiro e à sociedade brasileira. Eles precisam vir a público falar o que estão fazendo para investigar. No caso que o juiz Falheiros corajosamente decretou a prisão dos 2 militares, ao que me parece o Ministério Público, pelo menos a imprensa ventilou isso, olha, não é bem assim, não há indícios. E aí ficou ao contrário, a OAB pedindo para, a advocacia pedindo para investigar, para prender, o Ministério Público pedindo para soltar. Eu confesso que eu não entendi, esses papéis aí se inverteram. Eu quero estar, repito, redondamente enganado. Espero que o procurador Mauro Campbell venha a público e diga assim, o presidente da OAB não tem conhecimento. Ele não tem conhecimento, precisa estudar mais. Está aqui os meus procedimentos investigatórios instalados, eu estou fazendo isso, aquilo. Mas precisa ser público. Precisamos chamar o presidente. Porque isso é tão grave. Eu acho que depois... Isso é tão grave, Antero, que tem que ser despido de sigilo. Depois desse posicionamento seu, o Ministério Público tem que falar. Obrigatoriamente, precisamos convidar. Por isso que é bom ser presidente da OAB, viu, Leonardo? Ou não, né? Eu acho que é maravilhoso, mas a responsabilidade é grande. A responsabilidade é grande porque você fala com a autoridade presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério Público tem que responder a isso. O Ministério Público não pode ficar em silêncio. Nem em silêncio. É um questionamento que todo mundo faz, André. Não, é um questionamento e assim, a grande verdade é assim, tem ou não envolvimento do Ministério Público nisso? Se tem, gente, não deixa a instituição empurrá-lo. Puna quem fez. Até porque é um promotor de justiça, membro daquela instituição, que fez a denúncia principal. A denúncia mas que esse promotor de justiça é minoria naquela instituição. Justamente. Então, assim, e quem que fazia essa pataquada lá dentro da instituição? E fazia para quê? Com qual fundamento? Com qual fundamento? Então, olha, o Ministério Público... Agora, tem esperança do Ministério Público Federal atuar? Porque eu, sinceramente, eu tenho, assim, uma percepção de que o Ministério Público Federal não vai atuar nesse caso, porque pode ter envolvimento aqui de gente do Ministério Público, porque eles são meio corporativistas. O CNJ funciona no Brasil, pune juiz e tal. O que não funciona no Brasil é o Conselhão. O Conselho Nacional do Membro do Ministério Público não funciona. Eles não punem. Eles passam a mão na cabeça de membros do Ministério Público. Essa é uma instituição que eu defendi bastante na Constituinte. Eu ajudei a escrever a Constituição do Brasil. Acho que é bom que ela tenha todas as prerrogativas.
mas eu acho que ela precisa ser também fiscalizada. Ela não pode ficar não prestando contas para ninguém, a não ser para Deus. Nós, quando eu digo sistema OAB, somos os primeiros a garantir o zelo pelas prerrogativas da magistratura e do Ministério Público. Nós precisamos do Ministério Público, de uma magistratura independente, autônomo e que atue com liberdade, sem qualquer tipo de amarra. Isso não quer dizer que há ausência de fiscalização. No sistema republicano não há poder não fiscalizado ou poder absoluto. E não tenho dúvida da atuação importante do Ministério Público, que desvendou aí operações atrás de operações no nosso Estado, recuperando dinheiro. Ou seja, o Ministério Público é essencial. Agora, no caso, ninguém discute, e tem promotores e promotoras sérias, a sua imensa maioria, e não estou dizendo, importante deixar claro, porque depois colocam palavras na nossa boca, não estou dizendo que houve crime praticado pelo GAECO, muito pelo contrário. O que está precisando precisamos investigar. Houve a quebra do sigilo, de forma indevida, houve a barriga de aluguel, isso é fato, está provado, a barriga de aluguel existiu, processo de Cáceres. Teve a falha. Né? Onde teve a falha, precisamos resolver. E o Ministério Público não pode passar mais de tudo isso como se o problema não fosse com ele, porque o problema é com ele, porque partiu de dentro dele. Respondendo a sua pergunta, e já paro de falar aqui que Laís está me cutucando. Não, Laís quer fazer uma pergunta. Mas a Laís é assim mesmo. E o Estado gravíssimo de Laís não nos permite contrariá-la em hipótese alguma. Mas só concluindo a pergunta do Antero do PGR. Acrescentar para você a informação que enquanto você estava falando aqui, eu já estava em contato com o Ministério Público Estadual. Eu falei com a assessoria de imprensa, com a Clênia, que é competentíssima, né? E ela me passou algumas informações que eu acho importante a gente colocar nesse momento da entrevista, até para você concluir, sim, né? É só para acrescentar. Ela falou o seguinte, que todos os fatos relativos à suposta barriga de aluguel, por ter citado o nome do governador do estado, foram todos os fatos encaminhados para a Procuradoria-Geral da República. E o Ministério Público Estadual aguarda a decisão da PGR sobre o desmembramento dos fatos para aí começar a investigação interna, porque ela necessita desse desdobramento para começar. Essa é a nota oficial que o Ministério Público acabou de passar para a gente. Contestado. Então pode já ficar muito tranquilo que nessa notícia crime que fizemos ao OAB, e esse é um outro ponto que eu quero deixar muito claro, muita gente me pergunta o que há do governador, se a OAB está porque houve um advogado que fez um pedido de impeachment. Eu estou esperando aqui, falando, e meu espírito sai assim, mentira. Porque o Ministério Público precisa de coisinhas para investigar internamente e conversar. Inclusive porque o Ministério Público oficia no inquérito policial militar, que está tramitando aqui, que o Faleiros decretou a prisão, enfim. Mas agora não há esse problema, porque nessa notícia crime que fizemos ao Ministério Público não há menção ao nome do governador. Ao contrário, há menção para investigar a conduta de promotores. Portanto, o desembargador Orlando Perry, atendendo a solicitação da ordem, já determinou envio ao Procurador-Geral da República, que é quem detém competência e prerrogativa para investigar mesmo no Ministério Público, que investigue, cumpra as diligências e nos devolva. Com relação à PGR, nós tivemos reunido com o Vice-Procurador-Geral da República, José Bonifácio, e eu disse, depois fui até o STJ na ministra Mauro Campbell. Lá está instaurada a sindicância 633, existe uma investigação em andamento no Ministério Público Federal, tanto é que ela estava com o ministro do STJ, que é quem preside essa investigação. Nós estamos aguardando o deferimento das nossas cópias e, em havendo deferimento do pedido de ingresso da ordem nessa investigação federal, nós poderemos ter acesso ao que encontra-se lá. Mas lá não está parado, lá há uma investigação séria, profunda. Nós sentimos muita tranquilidade. Mas vocês têm conhecimento dessa investigação? Ou é a sindicância 633. Eu não sei os fatos ainda porque ainda não me foi permitido o ingresso, porque ela tramita sob sigilo. Mas está acontecendo. Está acontecendo. Ela estava no Ministério Público e foi para o STJ. Só está acontecendo lá porque há a possibilidade do envolvimento do governador. Há uma citação expressa do nome do governador. Há uma citação expressa do nome do governador feita pelo Mauro Zac. Tá bom. Então é por isso que está sendo feito lá. E aí eu vou perguntar, porque é meu dever perguntar. Quem que é o responsável pelo Ministério Público Federal de apurar isso aqui? Aqui, quando há citação expressa do nome do governador, o Ministério Público Estadual, como dito pela assessora, encaminhou ao Ministério Público, ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Lá eles têm subdivisões. Quem investiga nesse caso a conduta, porque o foro é STJ, é o vice-procurador, Dr. José Bonifácio, conduzido pelo ministro Mauro Campbell. Ele pode delegar essa investigação à Procuradoria daqui ou conduzir por ele. Porque, eu não sei se é boato, pelo menos eu ouvi na Assembleia Legislativa nos corredores de que a pessoa designada aqui é uma pessoa que foi estagiária do governador Peltax.
Olha, a informação que nós tivemos lá, essa informação, ela há de ser verdadeira porque o processo está no gabinete do ministro. Se está no gabinete do ministro é porque o processo não está aqui. Não tem como estar uma parte do processo aqui com o ministro e outra parte lá. Não. E primeiro que não é uma estagiária. Ele pode delegar a instrução do processo a um procurador da República ou a um procurador da República daqui, que age em nome do presidente do feito, do condutor do feito. Pratique essas diligências necessárias e volta para eu não sei quem é, mas dizem que este procurador da República daqui, ou procuradora da República daqui, sei lá se é O ou A, teria sido estagiário ou estagiária. Mas se o processo está lá em Brasília ainda, ele não vai Não, se ele designou o procurador aqui. Isso com acesso da OAB aos autos, que estamos esperando para essa semana, nós poderemos acompanhar e fiscalizar. Inclusive, Antônio, mas talvez isso não tenha nenhuma influência. Né? Inclusive, respondendo a sua pergunta, nessa mesma linha, ao pedirmos ao desembargador Orlando Perry que derrubasse o sigilo da notícia crime da OAB e encaminhasse ao Procurador-Geral de Justiça, nós também vamos pegar a cópia integral, já estou recebendo essas cópias hoje da nossa denúncia, e vou encaminhar ao Conselho Nacional do Ministério Público. E se tiver autoridade com foro, autoridade federal ou com foro privilegiado, também aditarei esse pedido no STJ. Tá, eu gostaria só de, nós estamos encerrando a entrevista, eu gostaria de rapidamente que o senhor desse a opinião a respeito de dois assuntos. A delegada Lana deu 2 depoimentos, inclusive fez um comunicado à OAB, que ela foi constrangida pelo secretário de Segurança. Ela foi dar depoimento do secretário de Segurança sem advogado, ela confirmou isso na OAB, 1. Segundo, ela confirmou na OAB que ela não teve cópia do depoimento que ela deu ao secretário de Segurança. Terceiro, ela confirmou que sugeriu a juíza a inclusão de números da amante, do Paulo Táxi, etc. Tal, por sugestão do Paulo Táxi. Ela que pediu para a juíza inserir, como que funciona isso? Pode acontecer isso? E 4, o delegado Stringheta também colocou os nomes para apurar que teria sido essa sugestão também, que estavam tramando contra a vida do governador. O delegado Stringheta também pode incluir nomes? Isso não tem que passar por uma autorização judicial? Ou tudo isso passou por autorização judicial? E se o delegado Stringheta fez isso, ele não é juiz para fazer isso. Delegado não pode incluir nome, o delegado pode pedir para o juiz e para o Ministério Público incluir nome. Ele não pode incluir nome, ele não é juiz. Mas se ele incluiu o nome porque considerou que era grave, que ia ter um atentado contra o governador, ele pode estar convocado pelo Orlando Perry para auxiliar na investigação lá do tribunal. Bom, enfim, são essas questões importantes. Primeiro, eu recebi o documento da delegada Lana, ele é um documento que encaminha o depoimento que ela prestou ao secretário de Segurança Pública e pede providências no sentido de que a OAB acompanhe. E aí eu relatei praticamente esses fatos a ela, que a OAB não só tem acompanhado, como tem peticionado e pedindo providências. Então, em linhas gerais, o documento da doutora Lana é isso. Ela diz que o documento que chegou à ordem foi publicizado na imprensa, eu não sei quem passou, porque... Então ela confirma que foi sem advogado. Aí nesse depoimento, um dos trechos que ela diz temer pela sua própria vida, que poderia sofrer algum tipo de ameaça, e pede que a ordem acompanhe os fatos. Ela disse que ela foi convidada ou chamada à Secretaria de Segurança Pública para falar com o secretário. Chegou lá, o secretário indagou ela, isso está relatado no documento e na imprensa. Ela foi convidada aí até a Secretaria de Segurança Pública, o secretário queria falar com ela. O secretário indagou algumas situações e disse, olha, então vou tomar o seu depoimento. E ela frisou ao secretário em que processo, de que forma seria e etc. E o secretário teria tomado o depoimento dela e ela teria prestado esse depoimento sem a presença de um advogado, porque, como dito, ela não foi convocada para ir lá para prestar depoimento vinculado a algum processo. Palavras da delegada Lana. E o depoimento tem valor? E ela claro, tem valor sim. Sem a presença do advogado tem valor? Você pode, porque a presença do advogado é o direito que assiste ao que está depondo, ao depoente. Ele pode ou não facultar a presença do seu advogado. É um direito dele. Bom, essa é uma seara que precisa ser discutida lá na frente. Inclusive, a nulidade desse depoimento, se existe vício, se não existe vício, é uma outra questão. De fato, o que tem nesse depoimento é que ela tomaram esse depoimento dela, o secretário e um secretário adjunto,
ele próprio redigindo, e esse depoimento encaminhou-se à corregedoria, ao delegado-chefe da Polícia Civil, que deve ter instaurado esse procedimento investigatório. O que frisa-se nesse depoimento é que a doutora Alana disse que a doutora Alessandra, outra delegada de polícia, então subsecretária de inteligência, algo assim, eu não sei os termos, teria passado a ela alguns números telefônicos para serem interceptados, que poderia estar sendo orquestrada ou em curso um ato para atentar contra a vida do secretário Paulo e do governador do estado, e que esses números teriam envolvimento direto. E segundo a doutora Alana, por já estar uma operação em curso chamada Operação Forte, elas pediram a inclusão desses números no bojo dessa Operação Forte, e foi deferido pela juíza a interceptação telefônica desses 2 números no bojo da interceptação telefônica. Eu não tive acesso, a não ser o que a imprensa relatou, quem teria passado essa informação à doutora Alessandra, que segundo a doutora Alana, quem solicitou a ela foi a doutora Alessandra. Então isso são coisas que precisam ser esclarecidas. A doutora Alana falou que foi o Paulo Táxi. Na imprensa está isso. Então... Mas ela disse que não teve contato com o Paulo Táxi, né? Não, ela diz o seguinte, Paulo Táxi deu os números. Ela não fala que deu os números, ela fala que sabia, deu a informação de que havia a suspeita de um atentado, com a possibilidade de um atentado contra o governador. Quer dizer, essa é essa informação. E aqui, a situação do Estringueta? Bom, a situação do Estringueta também é uma outra coisa que precisa ser... Se ele vai ser investigado, como é que ele vai investigar? Aí o Estringueta, ele... pelo que também a imprensa relatou, abriu uma segunda operação, estava em curso, a Operação Querubim. Essa operação... Especificamente com essa finalidade. Com essa finalidade. E aí lá ele pede a interceptação telefônica, o juiz defere, e depois ele, percebendo a operação concluindo que não havia esse plano em curso, arquiva-se a Operação Querubim. Então a posição dele é tranquila. Eu não conheço o processo, né? Eu não conheço o processo. Não, mas se é assim, é tranquilo. E ele também se colocou inteira à disposição para prestar os esclarecimentos, e o que, fazendo aquela teoria da conspiração que você disse no início do programa, o que nos assusta é, tão logo aventou-se a possibilidade do desembargador Orlando Perry convocar um delegado, e começaram a surgir denúncias contra o delegado Albert. Então aí também é uma coisa que precisa estar clara e ser investigada. Eu tenho muita confiança no desembargador Orlando Perry. Todos nós. É daqui, nasceu aqui, a gente conhece, sabe onde mora, sabe que ele era parente do Miguel Perry, é um homem corretíssimo. Né? É um homem corretíssimo. O desembargador Rui Ramos, o desembargador Orlando Perry, eu tenho muita confiança que o Tribunal de Justiça vai apurar esse crime hediondo. A sociedade espera essa posição e há que fazer o registro. Presidente, tanto da PM como do Tribunal de Justiça. Muito obrigado pela entrevista. O senhor vai precisar voltar aqui. Opa. Né? Vamos precisar apurar mais essa questão do Ministério Público Federal. Porque tá igual tartaruga, né? O Ministério Público Federal não cuida de 2 tartarugas, né? Até muito obrigado, Laís, muito obrigado pelo espaço, estamos aí à disposição e que, sem dúvida, a sociedade espera um posicionamento claro do Ministério Público do que está investigando, e para que a gente possa elucidar esse gravíssimo ato de atentado contra a democracia. Muito obrigado e uma boa sexta-feira a todos.